Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia. E hoje vamos estar dando sequência à discussão Europa, aspectos humanos. Estamos discutindo a diversidade étnica e estamos resolvendo alguns exercícios, algumas atividades para fixação do conhecimento. Observe comigo na tela o mapa a seguir. Dados de 1º de janeiro a 19 de abril de 2015, mostra aqui, por exemplo, fronteira dos Estados Unidos à esquerda em cima, dos Estados Unidos, México, 41 mortes, América Central, 7 mortes, Caribe, 43 mortes. Está mostrando algumas mortes e diz assim o descritivo do mapa. O mapa apresenta dados de um processo que ocorre em todo o mundo, porém em algumas regiões tem apresentado números alarmantes, como no mar Mediterrâneo. Esse processo tem provocado diversas transformações e o continente mais afetado por essas mudanças é a Europa. Com base no que foi estudado, a ponte caracteriza o processo retratado no mapa e descreva de que forma ela tem causado transformações na população europeia. Bem, o que é que esse desafio está propondo? O processo citado na atividade é representado no mapa, se refere ao quê, gente? As migrações internacionais e se torna mais significativa onde? No mar Mediterrâneo, via de ligação entre o continente europeu, conforme os senhores vão observar, e os países da África e da Ásia, que sofrem com o quê? Com fome, sofrem com guerras, sofrem com regimes políticos autoritários. É importante a gente entender o quê? Frisar que o aumento populacional foi bem recebido em certo momento, porque discutimos em aulas anteriores, em momentos anteriores, o quê? Que a Europa, o crescimento vegetativo dela está negativo, certo? Então, veio população, chegou mão de obra, população economicamente ativa, para quê? Para suprir essa falta desse pessoal mais jovem, com mais força, com mais energia, para estar atuando. A Europa é um país envelhecido. Então é importante frisar que esse aumento populacional foi bem recebido em certo momento, pois há uma baixa taxa de natalidade na Europa de forma geral, o que pode provocar, o que provocou a falta de mão de obra, certo? Mas hoje já observamos o quê? Um comportamento desse povo europeu em direção à xenofobia. Eles culpam as pessoas, esses imigrantes, esses estrangeiros, pelas altas taxas de desemprego na Europa e também pelo aumento da criminalidade. Seguindo o raciocínio, vamos lá para uma próxima atividade. Diz assim a atividade. Leia atentamente a notícia a seguir. O envelhecimento da população da União Europeia, junto com a diminuição do número de funcionários de saúde e do aumento dos custos dos cuidados, são desafios crescentes para os sistemas sanitários europeus, advertiu nesta quarta-feira a companhia de seguros alemã Allianz. Em 2060, a União Europeia contará com 152 milhões de pessoas com mais de 65 anos, uma população envelhecida. Delas, mais de 50 milhões serão dependentes, diz a companhia em um comunicado. Em 2010, 87,2 milhões de pessoas tinham mais de 65 anos na União Europeia, segundo dados do Instituto Europeu de Estatísticas Eurostat. Além disso, a esperança de vida será em breve de 85 anos para homens e de 89,1 anos para as mulheres. Com base na notícia e em seus conhecimentos, responda quais são as consequências do envelhecimento da população europeia para a composição da pirâmide etária e a economia dos países do continente. Então, o envelhecimento da população ou o aumento da longevidade influencia o quê? Influencia o crescimento vegetativo. Quando há redução da taxa de natalidade e o aumento da expectativa de vida, a população envelhece e a disponibilidade de mão de obra, o que é que acontece? As pessoas mais jovens, população economicamente ativa, a disponibilidade de mão de obra, o quê? Diminui, causando um desequilíbrio populacional. Há cada vez mais idosos que exigem maiores gastos do que estatais e menos adultos contribuindo. Vamos à próxima questão. A questão diz assim:
Leia atentamente as duas frases a seguir. Porém, o europeu está sob muita pressão por conta dos imigrantes que chegam aos seus países. Apesar de o sentimento contra os refugiados ser mais intenso na Áustria, Bélgica, França, Hungria e Polônia, mesmo os lugares mais tolerantes apresentam índices extremamente altos de xenofobia, essa aversão ao imigrante. Nota-se que na mesma reportagem foram usados dois termos diferentes, ambos destacados para tratar da mesma situação: imigrantes e refugiados. No entanto, sabemos que eles apresentam diferentes usos. Que diferença podemos estabelecer entre imigrantes e refugiados? A diferença entre imigrantes e refugiados. Então, não vamos esquecer do seguinte, gente. Quando nós falamos da migração internacional, podemos considerar o emigrante, certo? Então, não vamos esquecer assim, imigrante. Por exemplo, vamos pensar no Brasil. Imigração, imigrante, está entrando no Brasil. Emigrante, está saindo do Brasil, certo? Então, no contexto da migração internacional, pode-se considerar emigrante aquele que sai do seu país de origem, geralmente em busca de melhores condições de vida, rumo ao quê? A outros países. Já o termo refugiado, ele está saindo, mas está saindo o quê? Está saindo de forma forçada. Então, a pessoa está saindo, mas está saindo de forma forçada. Então, falamos de imigrantes. Então, é só para você raciocinar o seguinte. Então, uma pessoa entrou no Brasil. Ele entrou, só para você raciocinar, ele veio para cá. Ele veio a favor da sua vontade, em busca de melhores condições. Por exemplo, ele está bem lá onde ele está, mas ele veio para cá para melhorar um pouco mais. Ou ele veio para cá, saiu de lá de onde ele saiu, refugiado, certo? É só para você entender estes dois paralelos, esses dois contextos. Diz assim a próxima questão. Leia com atenção os dois textos a seguir. A chegada diária de milhares de imigrantes à Alemanha é aplaudida por empresas que podem integrá-los rapidamente ao mercado de trabalho carente de mão de obra. A Alemanha é o principal destino de milhares de sírios, afegãos e eritreus que chegam à Europa, assim como de kosovares e albaneses que deixam seus países. A maior economia europeia espera cerca de 800 mil novas chegadas este ano. Metade dos entrevistados disse que, às vezes, se sente como um estrangeiro no próprio país devido à presença de muçulmanos em 2014 e a parcela da população que dizia o mesmo era de 43% em 2009, de 30%. O número de alemães que dizem que os muçulmanos deveriam ser proibidos de entrar na Alemanha também aumentou, passando de 40% em relação aos 20% em 2009. Outro dado que chama a atenção dos pesquisadores é que 80% das pessoas ouvidas acham que a Alemanha não deve ser tão generosa ao examinar os pedidos de asilo. Os textos abordam uma aparente contradição na Alemanha, resultante das transformações pelas quais a sociedade alemã tem passado nos últimos tempos. Com base nos textos e em seus conhecimentos, explica as diferenças entre os dois pontos de vista expostos. Bem, não vamos esquecer do seguinte, nós estamos discutindo duas coisas, tá? O primeiro trecho retrata o quê? A necessidade alemã de contratar mão de obra mais barata e conta com a chegada do quê? De imigrantes para uma tentativa de compensar a queda do crescimento vegetativo, certo? Já o segundo trecho demonstra o que? A dificuldade enfrentada para colocar em prática a política de recepção de refugiados para esse fim, resultando da insegurança alegada por parte expressiva da população que afirma temer a elevação das taxas de desemprego e da criminalidade com a entrada do quê? De imigrantes. Então tem uma parte que recebe bem as pessoas que estão chegando e tem uma parte que entende que essa população não deveria estar chegando, certo? Próximo item. A última questão que vamos estar discutindo hoje, diz assim, leia o texto a seguir, 19 de junho de 1987, Espanha, um atentado com carro-bomba cometido pela organização separatista basca ETA, na língua basca, diz assim, pátria basca e liberdade. ETA significa paz, pátria basca e liberdade, certo? Ela busca o quê? A independência política e territorial do povo basco. Seguindo a leitura, no estacionamento de um centro comercial, Hipercor de Barcelona deixa 21 mortos e 41 feridos.
O texto se refere a um atentado terrorista realizado pelo grupo separatista basco ETA, na Espanha, na década de 1980. A população basca é uma minoria étnica que habita uma área entre a Espanha e a França. Perguntas para que a gente venha responder. A, B e C. A. Localize a área ocupada por esse povo no mapa, na Europa. Principais grupos étnicos. E descreva sua posição geográfica. Você vai procurar o mapa aí da Europa, porque nós estamos discutindo a Europa, aspectos humanos, a diversidade étnica, muita gente diferente, então pensamentos diferenciados sobre alimentação, sobre roupa, sobre religião, as mais diferenciadas culturas e costumes. Então estamos discutindo isso, Europa, aspectos humanos. Então os bascos ocupam o país basco, região administrada, está localizada onde? Norte da Espanha e sul da França. Letra B, aponte as principais características socioculturais do povo basco. Esse povo caracteriza pela preservação do quê? De seus costumes tradicionais, o que foi possível graças a uma resistência por séculos a invasões territoriais de diferentes povos. Por isso, esse povo basco mantém também o próprio idioma, e letra C diz assim, porque o ETA, que significa Pátria Basca e Liberdade, porque o ETA é considerado um grupo separatista. Ele é considerado um grupo separatista, pois prega o quê? A emancipação, que eu acabei de falar, política e territorial do povo basco. Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.